E fala, meu povo, hoje eu tô aqui para falar com vocês do Guerlain Shalimar L'Essence, tá? Desculpa o francês, não falo francês, mas vambora, o que importa é o que a fragrância apresenta pra gente e não o nome dela, não falar com a pronúncia correta, chame do jeito que você quiser, Shalimar L'Essence, tá tudo correto. Beleza? Você mora no Brasil, você não tem obrigação nenhuma de falar francês. E simbora, direto pra resenha, vou borrifar ele aqui na mão direita. Só conferindo se eu tava com o perfume na mão esquerda, tô. Então, enfim. Shalimar L'Essence é um perfume oriental feminino, isso, o fragrante que ele tá dizendo, depois a gente entra nessa questão de masculino e feminino, tá? Perfume oriental feminino lançado em 2025, assinado pela Delphine Jelk. Delphine Jelk, que é uma perfumista bem famosa, não me vem à cabeça aqui exatamente alguma fragrância que ela tenha feito, eu sou meio ruim, assim, de estar fazendo esse link, né, muitas vezes, a não ser que seja uma coisa muito óbvia, né, por exemplo, ali, sei lá, uma linha Rodejou e um Alberto Morillas da vida, né, que a gente já lia uma coisa com a outra, mas no momento específico não vem alguma coisa na minha cabeça que a Delphine já tenha feito, mas eu já ouvi o nome dela inúmeras vezes em vários perfumes, tá? É uma perfumista bem conhecida no mercado. De notas, a gente vai ter aqui, povo, amêndoas, incenso e bergamota no topo, íris, etilvanilina, âmbar, opoponax e rosa, e uma base com baunilha de Madagascar, almíscar, fava tonka, benjoim e couro. Tá? Nesse topo, eu começo a perceber principalmente aqui a nota de amêndoa. Tá? Aqui no caso, seria a amêndoa doce, né? Não é a amêndoa amarga. Tá? Traz uma amêndoa obviamente amendoada, obviamente trazendo essa nuance de nozes, né, essa nuance amendoada, de fato, mas trazendo aqui nuances também bem atalcadas, super confortáveis e ao mesmo tempo aqui trazendo uma nuance meio lactônica, tá? Quase como se fosse um leite de amêndoas, só para vocês entenderem essa nuance lactônica, tá? Mas ela é mais uma amêndoa seca do que necessariamente uma amêndoa lactônica, tá? Ela tem algumas nuances aqui que vão puxar para esse lado um pouquinho mais cremoso, um pouquinho mais lactônico, mas o que prevalece realmente é uma amêndoa mais seca, amendoada e principalmente uma amêndoa atalcada, tá? Isso vai ser reforçado inclusive pela nota de íris, lá que está no meio da fragrância, mas já já a gente chega nela. Perceba a bergamota aqui também, tá? Não é um perfume que eu diria que foca na bergamota, que tem uma bergamota super aparente, mas ela tá aqui, trazendo mais para um lado de uma abertura mais fresca, mais leve, sutilmente cítrica, trazendo mais versatilidade para essa abertura da fragrância, né? E a gente começa a perceber aqui um sutil aspecto de incenso, tá? Pelo menos no meu olfato, esse incenso não chega longe de ser um incenso super forte, super presente, sabe, super pesado. Chega longe de ser um incenso estilo Amouage, tá? Para vocês que já conhecem Amouage, para vocês que já conhecem perfumaria de nicho há um pouquinho mais de tempo, tá longe de ser aquele incenso gritante, aquele incenso pesado, fechadão de Amouage, tá? Aqui é quase como se fosse no meu olfato uma característica de como se você tivesse defumado amêndoas ou torrado amêndoas ali num forno a lenha, alguma coisa do tipo, você tivesse grudado essa fumaça, né, de um incenso ali, mas uma fumaça de maneira geral, nas amêndoas, tá? E aí logo a gente chega aqui na íris, que é basicamente a grande estrela dessa fragrância, né? O que
Eu não conheço o Shalimar tradicional, tá? Não conheço nenhum outro perfume dessa linha Shalimar, que é uma linha super clássica de Guerlain. Se não me engano, o Shalimar é um dos perfumes mais antigos do mundo, inclusive. Shalimar de Toilette, só dar uma olhada aqui, é 1925, é uma fragrância bem antiga. Não, acho que não é uma das fragrâncias mais antigas do mundo, mas é uma fragrância do início do século passado. Então, Guerlain é uma casa que tem uma baita de uma história dentro do universo da perfumaria, é uma das casas mais antigas ainda em atividade, e o Shalimar é um dos perfumes mais clássicos da casa. Eu, infelizmente, não conheço, mas estou tendo meu primeiro contato com a linha, pelo menos aqui, do Shalimar L'Essence, tá? E o que eu posso dizer é que a íris é uma das notas principais dessa fragrância, tá? Uma íris atalcada, mas ao mesmo tempo cremosa, uma íris traz aqui alguns aspectos cerosos, tá? Pelo menos até aqui, na evolução da fragrância, ela não está apresentando nada de amanteigado, tá? Mas eu acredito que com o decorrer da fragrância ela vai ficando um pouquinho mais amanteigada, vai ficando um pouquinho mais cremosa, né? Justamente porque vai misturando também com algumas outras notas que vão emprestar um certo lado mais cremoso para essa íris, tá? Mas aqui de início, uma íris mais atalcada mesmo, sutilmente verde até, sutilmente vegetal, uma íris bem complexa, tá? Uma íris extremamente bem feita, o que íris, Guerlain e perfumaria bem feita, Guerlain e perfume bom é pleonasmo, tá? A Guerlain é uma casa que é uma casa designer, né? Porque não é uma casa exclusivamente do universo de perfumaria, mas é uma casa que traz perfumes assim para deixar muita casa de perfumaria, e muita casa de perfumaria boa, tá? Eu não tô só falando de casa de perfumaria trash ali, que só é nicho porque só tá no universo de perfumaria, que só é nicho por conta dessa, dessa definição de mercado, né? Deixa muita casa de nicho boa no chinelo, assim, deixa muita casa de nicho boa parecendo amadora no universo de perfumaria, e aqui a gente tem mais um exemplo desse, tá? Essa definição de perfumaria de nicho, perfumaria designer, dá para você às vezes tratar como uma certa regra de que as perfumarias de nicho, né, vão ter um pouquinho mais de qualidade, vão ser perfumes que muitas das vezes, por serem casas que focam a sua produção em perfumaria, por serem casas que basicamente todo o seu lucro depende de trazer perfumes, e que são casas que têm como é que eu posso dizer, uma liberdade maior para trazer perfumes diferentes e tudo mais, muitas vezes eles realmente trazem uma perfumaria em média com mais qualidade, mas a gente tem não dá pra gente tratar como regra, né? Porque a gente sempre tem perfumes designers e sempre vai ter perfume de nicho ruim e sempre vai ter perfume designer, como a maioria dos perfumes de Guerlain, que dão um pau e que ensinam a perfumaria de nicho como que se faz perfume de verdade. Aí esse é mais um exemplo disso. É uma das íris mais lindas e mais bem feitas que eu conheci na perfumaria nos últimos tempos. Assim, é lindíssima essa íris. Ó, agora ela tá começando a ficar, já tá começando a ficar um pouquinho mais cremosa, tá? Já começou a ficar um pouquinho mais amanteigada aqui. Começou a chegar a etilvanilina, que basicamente vai trazer um aspecto de baunilha bem intenso, tá? Mas a etilvanilina, durante a secagem, né, durante o dry down dessa matéria-prima específico, ela vai trazer ali um residual que lembra um chocolate amargo, que lembra alguma coisa no sentido de amêndoas, inclusive, tá? Vai trazer uma sutil nuance achocolatada para essa fragrância aqui. E, obviamente, reforçando o aspecto amendoado que já estava presente ali das amêndoas na abertura, tá? E aí a acetilvanilina, ela começa a fazer com que o perfume saia dessa primeira fase, que é de uma amêndoa esfumaçada polvorosa, né, ali atalcada,
para começar a trazer uma nuance mais cremosa, mais envolvente, mais adocicada, tá? Uma coisa que eu não tinha falado antes, mas que já está presente praticamente desde a abertura, tá? Ela é uma nota de meio, mas que já aparece um pouco antes das outras notas. É a nota de rosa, tá? A nota de rosa que aqui, no meu olfato pelo menos, apresenta uma nuance mais de assabonetado, tá? Não é uma rosa ultra assabonetada, não é uma rosa ali como, por exemplo, né? Tudo bem que no caso do Heritage, por exemplo, que era o perfume que eu ia trazer, que ele traz bastante esse lado assabonetado, o Heritage tem muito desse lado assabonetado, tá trazendo mais por conta dos aldeídos, mas não traz aquela rosa extremamente assabonetada de um Valaya-Dama da vida, né, de perfumes que tem essa característica de rosa super assabonetada, mas ela traz sim nuances assabonetadas aqui. Uma rosa fresca, limpa, leve. Começa a perceber também aqui o lado resinoso, tá? O resinoso mais que vai trazer aqui por conta do Opoponax um lado mais esfumaçado, mas ao mesmo tempo é um resinoso mais adocicado, mais cremoso, principalmente por conta do âmbar, tá? O âmbar aqui traz uma ele fecha muito bem esse aspecto mais cremoso, mais abaunilhado, achocolatado ali. Necessariamente o âmbar não vai trazer nada achocolatado, mas todo esse contexto mais gourmand, mais adocicado aqui para a fragrância, eu acho que o âmbar ele trabalha meio que como uma nota de transição ali, trazendo ainda uma nuance seca, né, porque o âmbar, eu costumo definir o âmbar como uma baunilha um pouco mais seca, é uma nuance baunilhada seca, quase como se fosse uma baunilha em formato de pedra. É meio difícil de definir isso, mas se você olha a foto do âmbar, você percebe que o âmbar ele é uma resina, né? O âmbar natural ele é uma resina. Aqui na perfumaria a gente trata o âmbar também como uma resina, mas ele é basicamente uma junção de 4 notas, pelo menos o âmbar clássico seria ládano, benjoim, baunilha e fava tonka. Algumas, obviamente, você pode trazer variações, né? Algumas pessoas trazem só ládano, baunilha e fava tonka, algumas pessoas na verdade trazem só benjoim, baunilha e ládano, enfim. Tem variações ali desse âmbar clássico, né, na perfumaria, mas a ideia aqui é meio que trazer essa sensação. Se você olha para uma pedra de âmbar, você quase que consegue perceber algo meio cremoso, meio quente, né? O âmbar ele traz muito essa nuance quente e é justamente para trazer essa sensação meio quente, meio uh, cremosa ao mesmo tempo seca de uma pedra, né? De uma resina de uma pedra, né? Uma resina seca, dura como uma pedra. Então ele traz meio que essa ambiguidade de algo cremoso, de algo quente, ao mesmo tempo com essa nuance seca, né? E trabalha meio que como uma nota de transição entre as nuances secas, polvorosas ali, de abertura, com as nuances mais cremosas do decorrer da secagem da fragrância, né? A baunilha aqui, povo, tá descrito etilvanilina e a baunilha de Madagascar fora disso, né? Mas assim, a etilvanilina já meio que está trazendo essa nuance de baunilha, tá? Basicamente a baunilha de Madagascar ela tá continuando esse aspecto de baunilha, basicamente para sinalizar para a gente que esse é um aspecto, essa é uma faceta do perfume que vai continuar durante a secagem da fragrância, basicamente, tá? Traz também a tonka aqui, que eu acredito, inclusive, que nessa questão da baunilha, da fava tonka e do benjoim, que são 3 notas que estão presentes na base da fragrância, na verdade elas já estavam presentes antes, né? São notas aqui que não necessariamente precisariam estar na matéria, não necessariamente precisariam estar na pirâmide olfativa, porque, como eu expliquei para vocês, essas 4 notas, baunilha, fava tonka, benjoim e
baunilha, fava tonka, beijoinha, e no caso o ládano, que não está presente aqui, mas essas outras 3 notas, elas estão presentes no acorde de âmbar. Então, assim, a gente já tem um âmbar que já vai trazer essas características dessas outras 3 notas, tá? Não precisaria necessariamente a gente ter as outras 3 notas escritas, mas isso é uma escolha do Fragrante ou da própria empresa de definir assim a resenha, de definir assim a pirâmide. Mas eu acho que talvez a intenção de trazer essas notas separadas do acorde de âmbar, né, seja realmente para indicar que durante a secagem esses aspectos de baunilha, de fava tonka e de beijoinho vão se intensificando, né? Eles vão tomando um pouco mais de protagonismo dessa outra fase da fragrância. Eu acho que é basicamente isso que eles tentam indicar pra gente, e realmente faz sentido se for isso, tá? O perfume ele vai ficando cada vez mais cremoso, ele vai ficando cada vez mais abaunilhado. A fava tonka também vai tomando um certo protagonismo no decorrer da fragrância, o que é bem interessante porque a fava tonka ela meio que serve. Lembra do âmbar que eu falei que serve como uma nota de link, né, uma nota de ligação? A nota de fava tonka é meio que isso também, porque fava tonka, para quem não sabe, nosso querido Kumaru, né, a gente usa o nome tonka bean, fava tonka, traduzindo para o português, porque é o nome usado na perfumaria no mundo todo, né? Mas é basicamente o nosso Kumaru, uma sementinha ali, uma eu não lembro, não sei se ela é do mesmo grupo das amêndoas, né? Será uma oleaginosa e tudo mais, mas é como se fosse uma sementinha. Só você pesquisar, você vai saber aí, né? Como se fosse uma castanha que vai trazer nuances de baunilha, tá? Ela é também chamada, se não me engano, de baunilha do cerrado. Só que ela vai trazer, ao mesmo tempo que baunilha, vai trazer nuances de amêndoa. Então você percebe que ela vai reforçar o aspecto da baunilha, todo esse aspecto mais cremoso que eu estava falando para vocês de antes, mas ela vai continuar reforçando o aspecto seco e amendoado que está presente desde o início da fragrância, que está presente desde da abertura da fragrância, né? Então, ela é uma fragrância, ele é uma nota que serve de link para todo o caminho olfativo da fragrância, para reforçar esse aspecto seco, amendoado, que continua durante toda a evolução, né? O almíscar aqui, muito provavelmente, deve ser o nosso querido almíscar sintético, né? Provavelmente aí. É com certeza absoluta almíscar sintético, isso aqui não é almíscar natural nunca. Por quê? O almíscar natural, como vocês já devem ter visto em resenhas de Bortnikov, por exemplo, né, que eu já trouxe aqui no canal, ele é uma nota animálica que vai realmente trazer aspectos animálicos, aspectos mais sujos, intensos e tudo mais. E aqui, no caso, a gente deve estar lidando com algum almíscar sintético que vai trazer justamente aquele aspecto confortável, aquele aspecto de segunda pele, né, aquela coisa mais macia, né, muito provavelmente aí reforçando todo esse aspecto de conforto da fragrância, tá? Não vai ser um almíscar pesado, não vai ser um almíscar animálico e não vai ser um almíscar que vai trazer, inclusive, aspectos de coriáceos ou algo do tipo, né? Aspectos mais intensos. E aí aqui, cara, tá descrita a nota de couro. Sinceramente, velho, meu olfato não pega nota de couro nesse perfume, tá? Pode ser que seja algo no sentido de uma camurça, aí faria sentido, tá? Eu vejo esse perfume como um perfume muito mais confortável, muito mais macio do que um perfume com animálico, com nota de couro mais intensa, mais pesada. Aqui eu acho que está mais no sentido de uma camurça do que de uma nota de couro necessariamente, tá? Eu acho que para a galera que for ler pirâmide, for se basear em pirâmide para tentar conhecer a fragrância, ou para pelo menos ter aquela impressão inicial que faz com que você tenha vontade ou não de conhecer uma fragrância, se ler essa pirâmide e for ver diretamente aquela nota de couro, que é uma nota que, sei lá, 70% da população tem uma certa dificuldade, pode acabar sendo uma nota que vai afastar muita gente desse perfume, que não faz tanto sentido assim. É uma nota que não está tão presente, é uma nota que, se aparecer, aparece muito mais como uma camurça, muito mais como uma coisa mais
mais macia, mais confortável do que um couro animálico pesado, né, intenso. Que a gente tem, por exemplo, ali em Tom Ford, no Ombre Leather da vida. Não é esse tipo de couro que a gente está presente aqui. Tá realmente mais para um lado acamuçado mesmo, beleza? E aí a gente entra em outras coisas que não são pertinentes necessariamente ao cheiro da fragrância. A primeira coisa que eu quero comentar aqui com vocês é a questão de ser um perfume, como o Fragrante que definiu, como um perfume feminino, tá? Vocês sabem muito bem, quem me acompanha aqui no canal há mais tempo, sabe muito bem da minha opinião acerca de compatibilidade de gêneros, né, de compartilháveis ou não, em termos de perfumaria. Vocês sabem muito bem que eu basicamente desconsidero isso. Eu acho que todo perfume é compartilhável, todo perfume dá para ser utilizado por homens ou por mulheres, mas eu reconheço que a perfumaria ela se moldou para ser para se segregar automaticamente, né? Ela se moldou para ser algo que ou vai para o lado feminino ou vai para o lado masculino em 90% da perfumaria, pelo menos da perfumaria clássica, da perfumaria designer, que é o que a grande maioria das pessoas tem acesso, né? Então, isso fez com que o público da perfumaria se moldasse nessa caixinha de achar que existe perfume masculino e existe perfume feminino, e a condicionar o seu cérebro a basicamente colocar notas, colocar aromas em caixinhas entre masculino e feminino. Então, certos aromas, por serem mais comuns em perfumes considerados femininos, automaticamente quando aparecem em perfumes compartilháveis, a galera obviamente vai levar para o lado feminino, vai dizer, ai, isso aqui é um perfume feminino. E alguns outros aspectos, como o próprio couro, por exemplo, o oud e outros aspectos que são mais comuns em perfumes masculinos, a galera vai levar para esse lado masculino. Então, assim, se você é uma dessas pessoas que tende a colocar perfumaria em caixinha, provavelmente você vai achar esse perfume sim puxando um pouco mais pro lado feminino, tá? Embora, em momento nenhum, eu sinceramente não consigo colocar ele como perfume feminino, tá? Eu acho que ele é o perfeito perfume 50-50, né? O perfeito perfume ali que dá para ser 100% compartilhável tanto para homens quanto para mulheres. Mas eu vejo, sim, algumas nuances, a própria amêndoa, a íris, né, esse aspecto atalcado ali que lembra a maquiagem da íris. Pode ser um aspecto que vai remeter algo para mais feminino, um aspecto mais adocicado, de baunilha e tudo mais. Tem algumas nuances aqui que vão realmente levar para o lado mais feminino, mas é muito da percepção de cada um, tá? Eu acho que a perfumaria designer, principalmente, porque isso é uma prática mais comum da perfumaria designer, eu acho que ela acaba se prejudicando muitas vezes e deixando de cativar um público maior por fazer essa segregação, por fazer essa separação entre perfumes masculinos e femininos. Se sempre tivesse perfumes compartilháveis e você tivesse desde o início focado as pessoas a não ter esse tipo de separação, né, não tivesse condicionado as pessoas a ter esse tipo de separação, todo perfume funcionaria para o público masculino e para o público feminino, e você conseguiria ter uma venda muito maior, porque você pegaria as duas fatias, né? Para mim é uma estratégia que faz muito mais sentido do que você estar segregando e separando um público em 50% masculino e 50% feminino, e basicamente deixando que um público desse só aprecie uma certa parte do seu portfólio e um outro público só aprecie a outra parte. Eu acho que não faz muito sentido. Mas é assim que a grande maioria das casas designers, pelo menos, se comportam. Falando em relação a performance e ocasiões de uso, tá? Primeiro eu vou falar em relação a ocasiões de uso. Para mim, é um perfume 100% elegante, tá? Um perfume 100% para ocasiões formais, tá? Isso aqui não é perfume para você utilizar com esse tipo de vestimenta que eu estou usando aqui hoje, para você, sei lá, ir para academia, ou para você, sei lá, ir fazer um passeio no parque, para você sair de manhã para um almoço, alguma coisa do tipo, a não ser que seja um almoço de negócios extremamente importante, num ambiente climatizado e, sabe, realmente uma coisa bem mais formal. Eu não vejo esse perfume para ocasiões descontraídas, eu vejo realmente como um perfume para ocasiões 100% formais, um perfume possivelmente até black tie, tá?
realmente ali pro ápice do lado elegante da coisa. É um perfume para casamentos, é um perfume para formatura, para ocasiões ali de negócios e tudo mais. Principalmente noturno, tá? Não vejo ele como um perfume diurno. Dá para você utilizar durante o dia, principalmente em ambientes climatizados ou em dias a menos, mas principalmente aqui no Brasil, onde dias a menos são raros, né? A grande maioria, mesmo dos dias a menos para a gente, são relativamente quentes. Eu reservaria esse perfume para ambientes noturnos ou para dias especialmente frios, tá? Pelo menos aqui na minha região Nordeste, tem muito poucos dias que eu conseguiria utilizar esse perfume que não fossem em ambientes climatizados, tá? Eu estou utilizando hoje porque eu preciso fazer as resenhas para vocês e aí a gente faz esse esforço. Mas né, não vai ser, eu não vou ter que esperar o clima do Nordeste se adequar para trazer resenhas para vocês. Então eu tenho que fazer resenhas independente do calor, independente de como esteja. Vocês podem perceber que eu estou até um pouquinho suado, porque eu fico num ambiente sem climatização, justamente para não atrapalhar vocês com áudio, etc, etc. Então eu faço esse esforço para trazer resenha para vocês. Em relação à performance, povo, como um perfume realmente focado nesse lado mais, como é que eu posso colocar, mais elegante, né, nesse aspecto mais formal, eu acho que esse tipo de perfume eles não pedem bombas nucleares, né? Esse tipo de perfume não pede um desempenho muito alto. E eu acho que o Shalimar L'Essence ele acerta muito nisso. É um perfume que vai marcar, ele vai projetar, ele vai chamar uma certa atenção, mas ele nunca chega a ser um perfume bomba, ele nunca chega a ser aquela coisa que você vai passar duas borrifadas e vai ficar se sentindo sufocado, que vai sufocar os outros à sua volta, que vai dominar um espaço gigantesco. Não, ele não é um perfume feito para você chamar uma atenção a gigantescas distâncias, ele não é um perfume baladeiro, sabe? Embora ele funcione para festas, como eu falei para vocês, festas principalmente para esse lado mais elegante, né, um casamento, alguma coisa do tipo, ele é o tipo de perfume um pouco mais intimista, não chega a ser intimista, porque como eu falei, ele vai chamar uma certa atenção ali a uma média distância, mas ele é aquele perfume mais intrigante, ele não é aquele perfume que é o perfume que você vai usar para chegar chegando, é aquele perfume que você vai chegar, vai se aproximar ali de alguém e essa pessoa vai te perceber e vai começar a querer chegar mais perto, basicamente, tá? E aí, né, você vai ter a pessoa mais próxima ali, num ciclo um pouco mais de proximidade de você para realmente sentir a fragrância com mais percepção ali, com mais notoriedade. Então, projeção mediana em torno de 2 horas, pelo menos na minha pele foi assim que se comportou, tá? 1h30, 2 horas ali. Projeção, teve uma projeção muito boa. Fixação teve uma fixação muito boa, tá? Fixação aí, pelo menos de 9 horas, 9, 10 horas ali, pelo menos, tá? Um perfume que teve, grudou bem na pele, tá? Não vai ser um perfume que você vai ter problema com desempenho. E é isso, povo. Acho que já consegui trazer bem aqui em relação a notas, ocasiões de uso, desempenho. Não acho que seja um perfume difícil. Vocês sabem que eu costumo não recomendar blind, tá? E não vou recomendar para ele também. Blind é algo que eu acho que é muito arriscado, principalmente para ser recomendado, tá? Eu acho que vale de cada um entender o seu próprio gosto e querer arriscar ou não num blind, mas eu particularmente não quero indicar porque eu não me sinto à vontade em fazê-lo, tá? Eu não me sinto à vontade em ser a pessoa que vai te empurrar a gastar uma grana num perfume que eu não sei se você vai gostar, eu não faço ideia do seu gosto particular. Então eu não tenho como resenhista esse costume de recomendar blind, tá? Recomendo que você conheça através de decante, justamente porque, como eu falei, essa questão principalmente de ele ser um perfume masculino ou feminino, né, dessa questão do gênero, é uma questão muito particular, é uma questão muito de como que você leva a perfumaria, e muito, obviamente, do encaixe do perfume com a sua personalidade, com as suas características, com aquilo que você gosta. Então é algo que é 100% particular e é 100% de um para outro, né, de cada um. Então, eu acho que principalmente por essa característica, né, dele ser um perfume que
para muita gente vai pender para um lado feminino, para muita gente vai ser mais compartilhável, vai ser tranquilo para ser utilizado por homens, ele acaba se tornando um perfume difícil demais de dar blind. Então eu recomendo que você conheça através de decante, dê uma testada na fragrância, vê se faz sentido para você, e aí você decide comprar um frasco ou não. E é isso, povo. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Valeu, falou e até a próxima.